essas imagens não podem vazar. Não que eu tivesse medo. Por quê? Porque o delegado tem sua viatura, tem sua equipe, tem sua arma de fogo. Mas eu me preocupei com o povo de Volta Redonda. Que se aquelas imagens viessem à tona, qual é o recado que a cidade ia ter? Poxa, se nem o delegado de polícia titular a bandidagem está respeitando, ainda mais nós que somos da população, não temos arma nem viatura. Então eu chamei os policiais todos e falei, pessoal, vamos investigar, esse aqui já está preso, vocês trouxeram, a gente vai identificar os demais, mas por favor, essas imagens não podem sair daqui. Isso foi na sexta. Na segunda-feira, a imagem principal do vídeo era a capa do jornal Diário do Vale. Eu me recordo. Você recorda disso? Aí dizia, traficantes ameaçam um delegado de Volta Redonda. Pouco depois, aparece num programa nacional da Band. Salvo engano, foi o da Atena. Então o Brasil inteiro viu aquilo. Eu tenho família, como você sabe, que eu acabei de falar, lá em Porto Alegre. Tenho família também no Ceará e Rio Grande do Sul. As pessoas me ligavam desesperadas. Pô, Antônio, o que tá vendo? Eu vi você aqui, querem te matar? Quando eu andava em Volta Redonda de manhã, as pessoas me olhavam, parecia que eu ia morrer dali a 5 minutos. Porque eu tinha sido jurado de morte. E os traficantes tinham fugido. O que aconteceu? Nós prendemos em 40 dias todos aqueles marginais. Todos foram presos, mesmo aqueles que estavam com o rosto coberto. Pela camisa, nós fomos para a internet e descobrimos que era a mesma camisa que ele tinha usado num outro momento, onde ele estava sem a máscara. É isso aí, mais um bate-papo com o Gui, e hoje a honra de conhecer aqui, né, essa pessoa aqui incrível aqui, que serve de inspiração para mim, que quer entrar no mundo de direito também e ser um delegado também. Doutor Antônio Furtado, tudo bem, doutor? Tudo bem, Gui? Como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo jóia, tudo jóia. Para mim é uma alegria estar aqui com você, já tínhamos marcado esse bate-papo para antes, mas as atividades de delegacia, elas exigem muito do delegado. Então, apareceu um tempinho livre, falei, Gui, chegou a hora, ele topou e nós estamos aqui para a gente conversar. Só maravilha. Antes de tudo, eu queria saber um pouco da sua história, e a trajetória, o homem que você se tornou assim como delegado. Conta pra gente. Gui, eu sou filho da classe média, meu pai foi advogado, hoje ele está no céu, minha mãe é dona de casa, eu nasci no Rio de Janeiro, e tive sempre, desde muito cedo, o exemplo do meu pai, que foi um homem que, com 10 anos de idade, ele ficou órfão, foi morar com um tio, isso lá no Ceará, anos 40, e teve muitas dificuldades, porque imagina a situação de você ter uma vida boa, confortável com seus pais, de repente os dois pais vêm a falecer num espaço de poucos anos, e ele fica sozinho com mais 4 irmãos. E aí vai morar com um tio, muitas atribulações, uma infância de 10, onde ele comparava o que ele tinha e o que ele deixou de ter. Mas o mais importante na vida de alguém é o exemplo. É você dizer assim, eu sei onde eu quero chegar. Os antigos diziam que não há vento a favor quando você não sabe para onde vai. Meu pai sabia para onde ia. Ele queria ser advogado, que nem o meu avô foi. Dessa forma, então, ele lutou, ele estudou, contra tudo e contra todos, conseguiu passar na Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza. Isso foi muito bom, porque depois ele veio aqui para o Rio de Janeiro, isso anos 50, conseguiu se formar em Direito, na mesma faculdade que eu, quase 40 anos depois, iria me formar. Ele começou a estudar no Ceará e depois foi para o FRJ. E fez um concurso público, passou para fiscal da Fazenda e foi trabalhar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Foi a minha sorte, porque a minha mãe é gaúcha. Ou seja, se ele não passa desse concurso, eu não estava aqui agora falando com vocês. Se apaixonou pela minha mãe e depois os dois vieram para o Rio de Janeiro, onde eu nasci. Então, posso dizer que eu sou uma pessoa de sorte. Não nasci em berço de ouro, nem nasci em berço de palha. Mas tive do meu pai um grande exemplo, uma pessoa que venceu muitas adversidades, sempre com fé em Deus, e me falou, meu filho, estuda e faça concurso público que você vai ter grandes oportunidades na vida. E ele tinha razão,
Hoje eu tenho a satisfação de ser delegado e luto contra o crime, tendo certeza de que as pessoas percebem que é um trabalho feito com amor, com dedicação, que eu me coloco na posição do outro. E esse é o grande caminho. Não podemos viver em sociedade e sermos egoístas. A gente tem que pensar que cada trabalho tem uma função social. E é assim que eu tenho agido e Deus tem me dado grandes recompensas. Com certeza. E agora na sua história como delegado, com quantos anos foi? Você se lembra até hoje como foi o concurso? O que aconteceu? Onde você estava? Como que foi a preparação para se tornar um delegado? Meu amigo, não foi fácil, porque a gente precisa entender que concurso público é disputa, é concorrência, são milhares de pessoas querendo a mesma coisa. Não existem muitas vagas de delegado. Existem, claro, você vai ver o entorno do país, mas no Rio de Janeiro você tem um número específico. São mais ou menos 500 delegacias, você pode ter por volta de 1.000, 2.000, estourando. E, claro, muita gente interessada em ser delegado de polícia. E aí, o que eu digo? Como é que foi a minha preparação? Primeiro eu me formei na FRJ, com 24 anos. Depois, eu fiz alguns concursos públicos. Eu fui técnico judiciário, eu fui oficial de justiça, até o momento que eu decidi que eu seria delegado. Eu sempre gostei de histórias policiais. Até vai uma dica para quem não leu ainda. Tem um livro que, aos 13 anos, mudou a minha forma de ver polícia, investigação. Chama-se Um Estudo em Vermelho, que é a primeira aventura de Sherlock Holmes. Foi criado no ano de 1886. Tem muito tempo, mas é um clássico. Se você for em qualquer livraria, você encontra o livro lá novinho, porque foi um dos livros que, na minha opinião, mostraram como a polícia ou uma investigação deveria ser feita de forma cerebral, através da observação e da dedução. Bom, alguns anos depois eu falei, eu vou fazer concurso para delegado. Não foi simples, foram 10.000 candidatos no meu concurso e ao final nós tínhamos apenas 100 vagas, passaram só 63 candidatos em 10.000. Eu tive a honra aqui de ser o primeiro lugar no concurso. E como você ficou? E como é que aconteceu isso? Deu frio na barriga, no pé, na cabeça, no corpo inteiro. Por quê? Porque não é fácil. Imagina você faz uma prova de, primeiro, questões de múltipla escolha. Nossa. Em 6 ramos do direito. Aí você tem que tirar nota mínima, 50 pontos, mas não é fácil, porque é muita gente. Depois você vai para a discursiva, tem que escrever. Depois da discussão você vai para a prova oral. A prova oral não é simples, porque a sua banca, as pessoas que te avaliam, são juízes, defensores, delegados, promotores de justiça, ou seja, são pessoas que venceram no direito e têm profundo conhecimento. E elas ali vão te sabatinar. Depois disso você vai para a Cadepol. Na Cadepol você tem treino de tiro, treino de atividades físicas e tem no final mais uma prova, que é a prova de múltipla escolha com 100 questões. Então depois de tudo isso, quando eu vi que eu tinha sido aprovado em primeiro lugar, eu fiquei muito grato a Deus. Soube que evidentemente não foi por acaso. Eu estudava aqui, trabalhava também, estudava cerca de 10, 12 horas por dia, especialmente na reta final do concurso. Por quê? Porque eu sabia que não era fácil, eu sabia que muitas pessoas queriam o mesmo objetivo que o meu, e só tem um jeito, a gente tem que fazer mais do que o outro faz. Quantas vezes não me chamaram para que eu fosse um feriado, descansar, fosse para Cabo Frio, fosse qualquer lugar, e eu dizia, não dá porque eu estou estudando. Aí os meus amigos, mas peraí, Antônio, hoje é que me chamam de furtado, no passado só me chamavam de Antônio. Antônio, mas 3 dias não vai fazer diferença. Falei, não vai fazer para você, mas para você que não está no concurso. Agora, para mim, que estou, faz diferença. Porque se eu depois não passo no concurso, eu vou achar que foi porque eu fui descansar na hora que eu tinha que estudar. Então foram 3 anos de muita luta, de muito esforço concentrado, de dormir pouco, acordar cedo, dormir tarde, mas vale a pena. Se você que está assistindo aqui o bate-papo do Antônio Furtado, delegado de polícia hoje de Piraí, com o Gui, e o Gui acabou de dizer que ele tem sim esse objetivo de ser delegado, Gui, não é simples, mas concurso público não é para gênio. Basta que você se dedique, que você se esforce, que você lute, que você se programe, que você
Separe um tempo que é para os seus livros. Naquela hora você não vai poder fazer nada para ninguém. É o seu compromisso com o seu futuro. Irmão, você vai passar e eu já me convido para a posse do delegado Gui. Hein? Vai ser uma satisfação. Eu já vou estar pendurando a chuteira e ele assume. É tudo um esforço, né? A pessoa para a espiritualidade na igreja, muitos fazem jejum, abre mão, é a mesma coisa para você conseguir o objetivo. E aí, dentro desses assuntos que você abordou, a preparação para o concurso, como que é a rotina de um policial, de um delegado? Como que é? Primeiro, você não terá rotina. Tudo pode acontecer dentro de uma delegacia. Às vezes está calmo, começa aquela gritaria, e aí chega a família, e tem alguém que foi preso. O delegado tem que ter muita responsabilidade. Eu sempre digo, eu não faço com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. A partir daí, o que a gente entende? Polícia Civil é uma polícia investigativa. Quando nós, em regra, entramos no circuito, é que já houve o crime. Já houve o estupro, já houve o homicídio, já houve o tráfico de drogas, já houve a violência doméstica. E o que as pessoas esperam da polícia? Justiça. Que a polícia possa fazer o bem, ser dura com quem está errado e, ao mesmo tempo, acolhedora com a pessoa que está vivendo o drama. Eu tenho feito isso já, praticamente há 17 anos. Eu acredito que eu tenho acertado mais do que errado. E eu digo a você que tem um sonho de ser policial, inspetor. Hoje em dia criou-se um novo nome. Hoje, os policiais civis são todos oficiais de cartório. Oficiais de polícia, melhor dizendo. A nomenclatura é tão nova que até me confundo. Oficial de polícia. Além do oficial de polícia, você tem o delegado. O delegado é como se fosse o gerente. Ele vai orientar como os policiais vão agir, ele vai fiscalizar aquele trabalho. E a gente tem duas frentes, Gui. Primeiro, o atendimento ao público, que na minha opinião precisa ser muito bom. Segundo, investigar, ir para a rua e conseguir elucidar os crimes. Porque quando você elucida, você pede ao juiz as ordens de prisão e você tira da rua aquele que está fazendo mal. E eu, como delegado, digo, tive grandes recompensas. Para mim, Gui, uma grande alegria que eu tenho é que às vezes eu estou andando, seja em Barra Mansa, em Barra do Piraí, Volta Redonda, Piraí, Pinheiral, Resende. Pinheiral, já falei, falo de Piraí, que é a cidade que eu hoje atuo. E aí você encontra uma pessoa que vem sorrindo, fala assim, poxa, Furtado, eu queria te agradecer. Aí eu digo, desculpa, mas por que você quer me agradecer? Furtado, você não lembra de mim? Eu falei, não lembro. Furtado, há 8 anos atrás, olha só, 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu estava em Volta Redonda com a minha mãe, você chegou, me atendeu, eu estava num momento difícil e você me deu esperança. É isso. Eu entendo que todo servidor público, ele deve entender que ele precisa ajudar o outro. Costumo dizer também que eu tenho 2 voltagens, 110 volts para o cidadão de bem, que eu acolho, e 220 volts para o marginal. Não quer dizer que eu vá infringir a lei ou fazer algo que a Constituição da República não autorize. Mas o bandido não vai entender se eu for muito gentil ou sorridente com ele. Sobre isso eu tenho uma história rápida para contar aqui. Eu estava na delegacia de Volta Redonda, aquele plantão bem conturbado, um monte de gente, arma apreendida, droga em cima da mesa. De repente uma senhora me chama lá do balcão, ela faz assim. E eu vou até ela olha para mim e fala, faz a pergunta. O senhor que é o delegado aqui? Eu falei, sim, sou eu. O senhor não presta para ser delegado. Que isso? Falou para mim. E eu tomei um susto. Falei, como é que eu não presto para ser delegado? Por que a senhora está dizendo isso? Fiz um concurso duro, 10 mil candidatos, passaram só 63, eu fui para o primeiro lugar, a senhora diz que eu não sirvo? Não, o senhor não presta para ser delegado, sabe por quê? Porque o senhor sorri demais. Aí eu olhei para ela e falei assim, bom, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora é criminosa? A senhora matou alguém? A senhora roubou alguém? A senhora agrediu alguma pessoa? Aí ela falou, não, não fiz isso. Então, para a senhora eu posso sorrir. O meu sorriso vai devolver, às vezes, logo de início, a paz que a senhora perdeu aí fora. Eu não posso ser sorrir para o bandido. Porque eu digo que eu tenho 2 voltagens. Aquela mais dura, mais enérgica para o marginal. E a gente precisa acolher, sim, quem vai numa delegacia num momento difícil. Sim. Porque cabe à polícia restabelecer o equilíbrio
na sociedade que foi tirada pelo bandido. É verdade, é verdade. E eu lembro, né, eu assim, natural de Volta Redonda, quando você atuou como delegado aqui em Volta Redonda, você tem ou se recorda, né, na sua mente, na vivência como policial, uma ocorrência que marcou a sua carreira de uma forma tanto constrangedora que você ficou mais surpreso ou de uma forma feliz também? Há uma ocorrência aqui na cidade de Volta Redonda que eu jamais vou esquecer. Eu, titular de Volta Redonda, houve uma sexta-feira, uma operação da Polícia Militar, e essa operação foi no bairro Santa Cruz. Havia pelo menos 15 traficantes escondidos num acampamento clandestino. Quando a polícia se aproxima, eles fogem. Deixam para trás drogas, algumas armas, e um deles não consegue fugir. Esse indivíduo, então, é levado para a delegacia. E quando ele autoriza a olhar o aparelho celular dele, a grande surpresa. Havia um vídeo onde tinha 7 indivíduos mascarados, portando armas longas, e eles gritavam: mostra lá para o Antônio Furtado, Furtado, vamos cortar a tua cabeça, Furtado, você vai morrer. Então, eu olhei aquelas imagens e eu pensei assim, essas imagens não podem vazar. Não que eu tivesse medo. Por quê? Porque o delegado tem sua viatura, tem sua equipe, tem sua arma de fogo, mas eu me preocupei com o povo de Volta Redonda. Gui, se aquelas imagens viessem à tona, qual era o recado que a cidade ia ter? Poxa, se nem o delegado de polícia titular a bandidagem está respeitando, ainda mais nós que somos da população, não temos arma nem viatura. Então eu chamei os policiais todos e falei: pessoal, vamos investigar, esse aqui já está preso, vocês trouxeram, a gente vai identificar os demais, mas, por favor, essas imagens não podem sair daqui. Isso foi na sexta. Na segunda-feira, a imagem principal do vídeo era a capa do jornal Diário do Vale. Eu me recordo. Você recorda disso? Aí dizia: traficantes ameaçam delegado de Volta Redonda. Pouco depois, aparece num programa nacional da Band, salvo engano foi o da Atena. Então o Brasil inteiro viu aquilo. Eu tenho família, como você sabe, que eu acabei de falar, lá em Porto Alegre. Tenho família também no Ceará e Rio Grande do Sul. As pessoas me ligavam desesperadas: pô, Antônio, o que está vendo? Eu vi você aqui, querem te matar? Quando eu andava em Volta Redonda de manhã, as pessoas me olhavam, parecia que eu ia morrer dali a 5 minutos. Porque eu tinha sido jurado de morte. E os traficantes tinham fugido. O que é que eu fiz? Falei: calma que a gente vai resolver. Comecei então a conversar com vários órgãos de segurança. Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Reuni todos num auditório. E eu falei: pessoal, hoje é comigo, amanhã é com vocês. Com certeza. Foi o lema dos 3 mosqueteiros. Qual é? Um por todos e todos por um. E aí tive total apoio dos meus irmãos da segurança. E agora vem o que eu considero algo fundamental. Eu estava na delegacia, me preparando, vendo ainda como é que eu ia agir. De repente eu recebo uma visita ilustre. O bispo de Volta Redonda vai até lá me visitar com vários fiéis. Nisso, eles se reúnem, nós rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria. Eles dizem que estão cientes do fato, mas que tudo vai dar certo. Eles foram embora e eu fiquei mais tranquilo. Por quê? Normalmente quando alguém quer rezar, ou vai numa igreja ou no templo. No caso, a igreja tinha vindo até mim. E eu vi aquilo como um ótimo presságio. O que aconteceu? Nós prendemos em 40 dias todos aqueles marginais. Todos foram presos, mesmo aqueles que estavam com o rosto coberto. Pela camisa, nós fomos para a internet e descobrimos que era a mesma camisa que ele tinha usado num outro momento, onde ele estava sem a máscara. E eu digo, a união realmente é fundamental nas forças de segurança. Houve, obviamente, um risco, mas o que mais me vem à memória quando eu lembro desse caso é que justamente quem disse que ia me explodir e tinha uma granada na mão era um garoto de 15 anos de idade. Isso foi chocante para você. É chocante porque nós não queremos os nossos jovens envolvidos com droga. A gente não quer porque isso não é futuro para ninguém. Eu tenho uma palestra chamada Vida Vale Mais. Mais de 80 mil pessoas já assistiram. E eu sempre digo, são 3 os caminhos de quem se envolve com droga. Ou vai para o hospital, doente, ou vai para o presídio,
condenado ou vai para o cemitério. Sim. E nós queremos o jovem livre das drogas, porque livre das drogas ele vai ser também livre para sonhar, livre para ser quem ele quiser ser. Então é muito importante, sempre diga não às drogas. Se alguém chegar para você numa festa um dia e te oferecer um pino de cocaína, um cigarro de maconha, não aceite. Diz, olha, eu assisti o bate-papo com o Gui e o Furtado falou para eu não aceitar, porque se você fizer isso, você está se jogando no abismo. E dificilmente alguém sobrevive quando se joga no abismo. E só quem fica do lado é a mãe, que eu duvido que a casa cair para ele, se os amiguinhos dele vão ficar do lado dele nessas horas. Na verdade, não existem amigos no mundo da droga. Existem falsos amigos, pessoas que por conveniência ou interesse se aproximam. Sabemos que, em regra, a primeira experiência com droga de um adolescente não é algo que ele pague. Vem alguém e oferece, dá de graça. Para quê? Para que ele se torne um dependente químico. Então é muito importante, você que é pai e mãe, que está assistindo agora o bate-papo com o Gui, o meu conselho, o seu filho, a parte da vida que ele é mais próximo de você é de 0 a 12 anos. É nesse momento que você precisa educar, transmitir valores, princípios, dê educação, porque de 13 anos em diante ele virou um adolescente, ele está mais independente, ele vai para a rua, e se você não educou até essa fase de 0 a 12, não que você não possa continuar educando, mas fica muito mais difícil. E a gente fala agora, né, sobre segurança pública, ainda o bate-papo. O que você acha que está meio precário, que falta mudar na segurança pública? Principalmente Volta Redonda ou Piraí, onde você exerce sua profissão. A segurança pública, no Brasil em geral, na minha opinião, ela hoje sofre ataques de onde menos se espera. O próprio governo federal não incentiva a segurança. Nós já ouvimos o presidente da República dizer que o traficante é vítima do usuário. Isso é um absurdo. Isso não tem o menor sentido. Quem está na polícia, no dia a dia, o traficante, ele mata, ele violenta adolescentes da comunidade. Às vezes a menina tem 15 anos, ele chega e diz assim, hoje você vai lá no meu barraco porque você vai ficar comigo. E ela não tem como dizer não, porque se ela disser não, ela pode ser assassinada. Então como é que alguém que pratica homicídios, que vende drogas, que rouba, que mata, que tortura é vítima? Então começamos com essa inversão de valores. Hoje existe uma linha que quer colocar o policial como se ele fosse o bandido e o bandido como se ele fosse a vítima. E isto é uma falácia, isso é uma mentira. Então, é óbvio que eu sei que a maioria da sociedade sabe o valor da polícia. A polícia existe. A polícia não é perfeita não, Gui. Sim, porque nenhuma instituição e nenhum homem aqui é perfeito, salvo Jesus Cristo. Esse nasceu perfeito e infelizmente foi injustiçado. A polícia tem seus defeitos, suas mazelas, suas falhas, mas eu garanto uma coisa, a maioria dos policiais é honesta e num momento difícil vai ser o trabalho deles que pode lhe ajudar. Isso tem que ficar muito claro. Hoje o principal problema que nós vivenciamos nas polícias de todo o Brasil, é que a gente precisava ter mais efetivo, mais policiais nas delegacias. A Polícia Militar, o governador atual tem feito concursos, e a Polícia Militar é uma polícia ostensiva de rua, que patrulha, é importante. E a Polícia Civil, ela, com o tempo, ela tem tido melhorias. Os policiais estão cada vez mais qualificados. Agora, a gente precisa entender que a população tem direito a um bom atendimento. É obrigação do policial civil atender bem quem está ali. Eu realmente não gosto e sempre converso com os meus policiais que eles devem atender a parte como quem atende a mãe, o pai, uma irmã, uma pessoa próxima. É daí que nós vamos ter o respeito da sociedade. Vou dar um exemplo rápido, lá da cidade de Piraí. Eu tenho a honra de ser delegado em Piraí há 1 ano e 1 mês. Cheguei lá no começo de janeiro do ano de 2025. Quando eu cheguei, Gui, eu passei 3 meses, eu não tinha uma única ocorrência de violência doméstica. Não tinha. Eu falei, peraí, será que essa cidade é a cidade mais calma do mundo para as mulheres? Porque em todas as outras que eu trabalhei, eu via mulheres chegando machucadas, chegando com medo, chegando abaladas psicologicamente, perseguidas. E durante 3 meses eu não vi isso acontecer. E aí eu percebi que havia uma cultura em Piraí de aceitação, onde a mulher... não, deixa pra lá, não vou à delegacia, não vai resolver nada. Nós começamos então a aprender.
Prender e mostrar, porque não adianta só trabalhar, você tem que mostrar que está trabalhando, senão as pessoas não têm ciência disso. Hoje, em média, a gente tem 2 ou 3 ocorrências de violência doméstica na cidade, porque as mulheres foram encorajadas aí. Não é que antes não tinha, só que antes elas não iam à delegacia. Então é muito importante, a mulher precisa entender que hoje, o que é só um ataque de ciúme, o que de repente é um xingamento, o que é um beliscão, pode se tornar depois num espancamento e até num feminicídio. Uma coisa fatal. É o que a gente chama de progressão criminosa. A mulher não pode ser tolerante. Percebeu que o relacionamento é abusivo, termine o quanto antes, porque ficar ali é colocar em risco a sua vida. E eu digo, sempre que uma mulher me procura aos policiais, se houver um flagrante, nós vamos para a rua e nós vamos na firme intenção de prender o marginal, porque é um marginal, aquele que deveria proteger sua mulher, sua companheira, e não faz, sua esposa e sua namorada, e age da pior forma possível, querendo escravizá-la. Não, isso é crime e vai ser punido com rigor sempre. E agora, no meio das suas ocorrências, né? Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar, assim? Algo aqui que marcou sua carreira? Numa ocorrência, a coisa mais difícil, assim, não sei, talvez uma criança, numa troca de tiro. Qual foi esse momento? Já aconteceu isso com você? Há um fato que eu sempre me recordo com tristeza. Porque nós fizemos tudo o que nós podíamos e, infelizmente, a situação não chegou ao termo ideal. Nós procuramos aqui em Volta Redonda um bandido que tínhamos informação que ele estava numa casa. Pois nós entramos na casa com ordem judicial, era uma casa grande, nós reviramos tudo que a gente podia ter revirado, inclusive com o auxílio da Polícia Militar. Mas nós não o encontramos. Depois, coisa de 2 ou 3 semanas, o informante disse que ele tinha se escondido no forro da casa. Ou seja, reviramos tudo, fizemos o nosso melhor, mas nós não temos ainda o dom da adivinhação. E o que me deixa triste nessa ocorrência? Tinha pelo menos uns 20 policiais procurando, mas nem sempre é o dia da caça, ou melhor, do caçador. Nesse dia foi o dia da caça. E o que eu considero pior nesse fato foi que 1 ou 2 meses depois, esse indivíduo tinha um desafeto, um inimigo, que era traficante, esse que conseguiu se esconder na ocorrência. Pois bem, ele queria se vingar de um inimigo, foi até um bar, parou de carro, ele simplesmente entupiu o inimigo de bala, mas do lado tinha uma menina de 16 anos grávida, que acabou morrendo também. Então, eu lamento muito porque, infelizmente, Deus não quis que nós o prendêssemos antes. Porque se ele tivesse preso, provavelmente aquela moça grávida poderia ter sido evitado. Mas não demorou 2 semanas, nós investigamos, ele foi preso, ele está preso até hoje. É isso. Por mais que a gente queira, eu acho que é como o médico, Gui. O médico não consegue salvar todas as vidas. E ele estudou para isso, ele se preparou para isso, mas em toda a profissão existem intercorrências, situações que são inevitáveis, como aconteceu daquela oportunidade. Agora, hoje, o que mais me deprime é a chamada audiência de custódia. Criou-se uma audiência onde a polícia prende o marginal e, dali a 2, 3 dias, ele tem uma audiência com o juiz, onde o juiz vai reavaliar aquela prisão. Isso foi criado há 11 anos, 2015. De lá para cá, a polícia prende, 2, 3 dias depois, a audiência. E o que a gente vê, e na minha opinião isso não é saudável para a sociedade. Desde que começou a audiência de custódia até agora, em 11 anos, 2 milhões de presos já foram submetidos a essa audiência. 800 mil presos foram liberados, ou seja, sequer foram para o presídio. Pensem que 800 mil presos são bandidos que deveriam estar encarcerados e estão nas ruas. E é por isso que muitos dizem, Gui, que o trabalho da polícia é enxugar gelo. Porque você vai, prende, o camarada é solto, e logo depois de um tempo, 6 meses, 4 meses, 7 meses, 8 meses, crimes que tem em abstrato penas de 30 anos de cadeia. Fora que ainda você bota a sua vida em risco, ele é solto e ainda fica de olho no policial, né? Não tenha dúvida, a profissão de policial é uma das mais arriscadas que existem. Por quê? Porque o bandido não esquece de você nunca. Você, o policial, pode esquecer do bandido, porque é o nosso dia a dia. Às vezes é de segunda a segunda. Então, é humanamente impossível eu ter prendido alguém há 5 anos atrás
e lembrar do rosto dessa pessoa. Salvo se for um caso muito inusitado, um caso diferente. Fora isso a gente não lembra. Mas o que ocorre? Já está muito claro no Rio de Janeiro que matar policiais é um péssimo negócio. Policiais militares, civis, rodoviários federais, policiais penais, por quê? Porque depois há, sim, por parte da instituição, uma busca implacável a fim de encontrar esses indivíduos. E eles têm medo da polícia nessa hora. E porque a polícia não vai sozinha. As mortes de policiais, que em regra acontecem quando o policial está na folga, está distraído, está com a esposa, está com o filho, e aí de forma traiçoeira, muitas vezes o policial é alvejado pelas costas. Só que quando a polícia vai atrás, não vai só um não, vão 10, vão 20, e aí acaba que esses marginais, sanguinários, assassinos, reagem e eles são mortos. Então, deixo bem claro, é um péssimo negócio matar policial. Como também é um péssimo negócio no Rio de Janeiro, qualquer tipo de homicídio. Por quê? Porque nós investigamos e o que a gente quer sempre é prender para restabelecer a paz social. Sim. Agora, saindo um pouco, né, da sua profissão assim, como delegado de polícia, você no dia a dia, você é ligado mais ao esporte, deu para ver que você é um rapaz bem culto, gosta de escrever. O que você gosta de fazer? Já escreveu um livro? Bom, vamos lá. O Gui deu um spoiler aqui, que eu ia falar daqui a pouquinho, que eu tive esse ano de 2026, uma oportunidade que é uma realização que eu considero divina. Desde que eu tinha 13 anos, eu tinha vontade de ser escritor. Meu pai adorava livros, me ensinou a ler e gostar da literatura. E a partir daí, em mim, eu sempre tive o desejo de escrever um livro. Eis então que, agora, em 2025, depois de ter feito algumas revisões, finalmente eu tenho o meu primeiro livro. Ele chama-se Os Incólumes, Supremo Poder de Deus. O que significa isso, esse termo? Muitos me perguntam. Os incólumes são pessoas que passaram por enormes riscos, passaram por situações de quase morte, e na última hora, por um triz, essas pessoas são salvas. Ou seja, incólume, aquele que passa por um grande perigo, mas escapa são e salvo. No livro que eu escrevi, é uma ficção, mas, obviamente, eu tenho toda a minha história de policial. Então eu vou resumir de forma rápida qual é, sim, a essência do livro Os Incólumes. Imagine que existe um empresário, dono de uma rede de papelarias, chamado Milos Augusto Hilke. É a última pessoa que você esperaria que poderia fazer um milagre. Sim. Por quê? Porque ele é um camarada explosivo, muitas vezes mal-humorado, é aquele cara exigente como patrão, mas chega um ponto que ele consegue um dom extraordinário. Ele fala, conversa com Deus ao telefone. Ele liga para Deus através de um celular e Deus liga para ele. E quando Deus liga, ele passa missões. Quais são as missões? Salvar pessoas que estão em perigo. Ou seja, salvar as pessoas que têm que ser incólumes. Eu fiquei muito feliz, isso mostra um pouco, obviamente, da minha espiritualidade. Isso mostra a questão do meu trabalho como delegado. Nesse livro você vai ver situações de homicídio, vai ver situações de maus tratos animais, situações também de crimes contra idosos. Você vai ver ali violência doméstica contra a mulher. Tudo isso é abordado, mas nós temos uma pessoa que é a mesma coisa que eu, mesma coisa que ele, mas que por falar com Deus ao telefone, Deus orienta, Deus instrui. E há momentos que ele não quer fazer um milagre não. Mas como é que você vai contrariar uma ordem que vem de Deus? Então o livro já está na Amazon, está no Kindle. Em breve esse livro vai ser lançado também em formato físico. Farei lançamentos nas principais cidades do Sul Fluminense, até porque muita gente tem me pedido. Mas hoje, o que você faz? Se você entrar no Kindle, que é o aplicativo de leitura da Amazon, e colocar lá Os Incólumes, Supremo Poder de Deus, vai aparecer o livro e você consegue ler inteiramente grátis os 3 primeiros capítulos. É um prólogo, um prefácio. Eu faço uma dedicatória ao meu pai nesse livro, porque sem ele eu não gostaria dos livros e não teria escrito esse livro do Supremo Poder de Deus. Enfim, leia sem compromisso,
Você vai me dar uma enorme satisfação e você vai ver o que passa na minha cabeça, além de prender quem não presta. E além do livro também, você pensa em escrever um roteiro de filme? Porque a história que você falou um pouquinho do spoiler, dá para escrever um filme. Já passou pela sua cabeça criar um filme? Sim, amigo, já passou. Eu entendo que há um conteúdo cinematográfico, talvez o Gui não saiba e você também não, mas antes de fazer cursar direito na UFRJ, no Rio, eu fui aprovado no vestibular para Universidade Federal Fluminense, a UF, e lá eu cheguei a cursar cinema. Eu fiz 3 períodos de cinema, até que meu pai falou: meu filho, o cinema do Brasil é difícil, faz direito para você ter o seu salário, a sua profissão certa. E eu segui o meu pai, mas não deixei de sonhar, nem com os livros, nem com os filmes. Você perguntou há pouco, o que eu gosto de fazer na hora do meu lazer, da minha recreação? Gosto muito de sentar na frente da televisão, assistir séries, maratonar séries, das mais diversas possíveis. Eu me divirto assim, um bom saco de pipoca, um copo de guaraná, e a gente liga, final de semana, quando é possível, quando eu não estou trabalhando de plantão, eu vou, já fico acordado de madrugada mesmo. É. Então, jornalista também é assim. É assim, então na hora que a gente está se divertindo, eu gosto muito de assistir séries. Então, já passou sim pela minha cabeça transformar os incólumes numa série. Qualquer hora vai acontecer. Por quê? Porque Deus faz milagre nas nossas vidas. Eu vou resumir bem rápido. Qual é, talvez, a maior mensagem desse livro? Nós somos todos filhos de Deus. E nós temos que conceber Deus como um amigo próximo. Ele está do nosso lado. Se a gente quiser conversar com Ele, a gente vai conseguir. Seja numa oração, ou seja pelo telefone. Se a gente tiver fé suficiente para isso. E o mais importante é, milagres não são apenas aqueles atos sobrenaturais que tanto chamam a nossa atenção, que os santos fazem. Na minha opinião, você pode fazer um milagre. Eu posso fazer um milagre. Basta que a gente ajude alguém num momento difícil. Esse é o maior milagre que a raça humana pode fazer. É ajudar quem está em dificuldade. Porque isso faz com que nós nos aproximemos de Deus. Porque Ele quer isso. Ele quer o nosso bem e que nós vivamos como irmãos. Porque tem aquele ditado, né? Se a gente que não vê Deus, como vai falar que ama Deus se a gente não ajuda o próximo a quem vê, né? E agora, sim, outra pergunta que eu queria falar para você que é muito interessante, se talvez isso seja muito relevante, a questão de penalizar o crime, né? Que vemos no Brasil, infelizmente, a pessoa que mata, estupra, rouba e daqui a pouco é solto. Já nos Estados Unidos é um pouco diferente. Por que essa diferença? Será que o Brasil tem que aderir a esses crimes também, de ser penalizado, ou seja, ter prisão perpétua? Essa pergunta é muito interessante, Gui. Vamos lá. Os Estados Unidos, ele tem pena de morte. Vários dos estados norte-americanos entendem que a pena capital, que é a pena de morte, em crimes mais graves, ela deve ser empregada. O Brasil, na nossa Constituição, artigo 5º, que é Direitos e Garantias Fundamentais, lá é dito que são proibidas penas de morte, perpétua, cruéis, de serviços forçados e de banimento. Então, essas penas elas não podem existir aqui no nosso país. O que tem que ser feito? Se a gente comparar, vou dar aqui alguns números que são importantes. No Brasil, a gente tem, por ano, cerca de 60 mil homicídios. E sabemos como é difícil uma pessoa honesta de bem ter a posse de uma arma de fogo, ou seja, a arma de fogo na sua casa, ou ter a arma de fogo na sua cintura, que é o porte. É difícil, tem um processo longo, tem psicotécnico, só depois de uma burocracia é que a pessoa de bem tem arma. Eu não estou sendo contra isso não, porque não é qualquer um que pode ter uma arma. Sim. Agora, o grande problema é que o bandido não tem nenhum tipo de critério. Ele arruma uma arma ilegal, coloca a arma na cintura e sai por aí roubando, matando, fazendo miséria. Onde eu quero chegar? O nosso país tem por ano cerca de 60 mil homicídios. E o cidadão de bem tem uma dificuldade enorme para ter a sua arma de fogo, para se proteger. Lá nos Estados Unidos, comprar uma arma é muito fácil. A maior parte dos estados permite, você quase não tem burocracia, quase como chegar na loja e comprar uma camisa. Você comprar uma arma de fogo. Alguns ficam preocupados, mas olha, o que isso pode acontecer, essa pessoa podia usar arma ou não? Só vou dizer para vocês uma coisa. Lá, o bandido, quando ele olha uma casa, ele tem medo de pular um muro. Sabe por quê? Porque ele sabe que ali tem uma pessoa que, com 80% de chance, está armada. E o bandido, ele só quer se dar bem.
Ele não quer se dar mal. Então, a partir do momento que pessoas de bem têm acesso a armamentos, eu vou provar com números agora. Você tem menos crimes. Quantas mortes existem nos Estados Unidos por ano? 12 mil homicídios. E lá, você tem 300 milhões de pessoas. Aqui, pouco mais de 200 milhões. Como é que a gente aqui tem 60 mil pessoas assassinadas e o cidadão de bem não tem arma? E lá nos Estados Unidos, quando o cidadão de bem pode ter a sua arma, curta, longa, o que for, você só tem 12 mil homicídios. Isso mostra que os marginais lá, sabedores de que o cidadão de bem está armado e também de que ele pode ir lá para o corredor da morte, tomar uma injeção letal, ir para uma cadeira elétrica, eles pensam antes. Bandido tem em todo lugar. A questão é, como é que você trata o criminoso? Já ouviu falar o que está acontecendo em El Salvador? Não. Não? Então eu vou te explicar. Entrou um presidente lá chamado Nayib Bukele. Nayib Bukele resolveu que El Salvador era um dos países mais violentos do mundo e que ele não ia aceitar mais isso. O que é que ele fez? Construiu o CECOT, Centro de Combate ao Terrorismo. É um presídio que cabe mais de 40 mil presos. Preso lá não tem vida mansa, não tem saidinha, não tem visita íntima, não tem banho de sol. Eles passam 23 horas e meia do dia trancados. Depois eles meia hora dão uma caminhadinha e voltam para lá. Não tem uma alimentação balanceada por nutricionistas, não há nenhuma mamãezada, nenhuma passada de pano em marginal. Pois bem, desde que esses presídios foi aberto, o que se verifica em El Salvador? Caiu a criminalidade, caiu muito. O número de homicídios lá diminuiu drasticamente. Ou seja, nós precisamos tratar bandido como bandido. E precisamos tratar o cidadão de bem como cidadão de bem. Se você trata o bandido com frouxidão, se você deixa o bandido no Natal, no Ano Novo, São João, Dia dos Pais, Dia das Mães ir para casa, ele vai e não volta. E na rua ele vai fazer o que não presta. O nosso sistema penitenciário hoje, ele não funciona. Por quê? Porque ele não ressocializa. Quem vai preso depois não sai recuperado. E também ele não pune. Por que ele não pune? Porque ficam lá menos tempo do que deveriam ficar. Precisamos acatar exemplos que o mundo dá de luta contra o crime. Porque a polícia sozinha não vai conseguir resolver. Ou seja, cadeia não é para ressocializar, é para punir o cara que foi julgado. A cadeia tem essa dupla finalidade. A pena é, primeiro, ressocializar. Por quê? Porque não podemos também querer tapar o sol com a peneira. Quem está preso um dia vai sair, mais cedo ou mais tarde. Não temos pena de prisão perpétua. Não temos pena de morte. Então o cara está lá 10 anos, 15 anos, uma hora ele vai sair. Ele não pode, na minha opinião, ser torturado, até porque isso é crime. Sim. Ele não pode, dentro da cadeia, ser espancado. Ele não pode também ser colocado numa cela que cabe em 10, lá tem 100. Por quê? Porque isso gera uma revolta absurda nele. Sim. E quando ele sair, ele vai sair pior. E querendo se vingar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que os presídios não podem ser colônias de férias. Não é. Ali é para punir. Ele precisa pagar pelo que ele fez. Na minha opinião, não tinha que existir tornozeleira. O indivíduo bota a tornozeleira e vai para a rua, peraí, ele é bandido. Ele está condenado. Ele tem que ficar dentro da cadeia. O problema é que existem poucos presídios no Brasil. Nós temos uma população carcerária de mais de 800 mil presos. E é por isso que existe a audiência de custódia, para tentar evitar que esses mesmos ambientes prisionais fiquem mais lotados do que o que eles cabem. Qual é a solução? Primeiro, construa escolas. Vamos educar as nossas crianças e jovens para eles não serem bandidos no futuro. Segundo, resolve o problema agora. Construir presídio. Vai lá no meio da Amazônia, no meio do mato, pega uma ilha que não seja usada para nada e construa um presídio ali. Isole esses marginais. É dessa forma que a sociedade vai ter uma chance de ter uma vida feliz e pacífica. É isso aí, Furtado. Agora chegando aqui o final do bate-papo, né? Hoje eu gostaria de saber de você. O que o Furtado de antigamente falaria para o Furtado de hoje? O Furtado de antigamente falaria o seguinte. Eu não sei como é que ia ser o futuro. Porque a gente não tem bola de cristal. Então, o Furtado do passado entrou na polícia com 35 anos. Como eu falei, já tem aí 18 anos que eu estou nessa batida e procurando
fazer o meu melhor. Certamente eu entrei idealista, continuo idealista. Entrei de cabelo preto, o cabelo está ficando branco. Mas eu diria o seguinte, deputado, eu vou fazer o meu melhor agora, que eu acabei de entrar, para que no futuro você tenha orgulho do seu passado. E graças a Deus eu tenho orgulho do meu passado, sim. Porque em todas as delegacias que eu trabalhei, eu procurei fazer a diferença, não sozinho, porque polícia é trabalho de equipe. Então quero agradecer a todos os policiais que me ajudaram, as prisões que nós fizemos, as pessoas que são gratas pela minha atuação, a atuação da Polícia Civil. Então é isso. O Furtado do passado já era um cara que estudava, já era um cara que lia. De lá para cá, eu consegui avançar, fui deputado federal durante 4 anos, servi o estado do Rio de Janeiro em Brasília, colaborando para leis importantes, como a lei Sanção, que pune com pena de prisão aqueles que maltratam animais. Também criamos crimes de defesa da mulher, como, por exemplo, o crime de violência psicológica, o crime de perseguição. Também fiz, como deputado, junto com outros parlamentares, a lei Henri Borel, que protege as nossas crianças. Então, um delegado em Brasília, ele leva toda uma experiência de delegacia e ele entende quais são as brechas da lei. E a partir daí eu procurei tapar essas brechas para dar mais segurança. Fico triste que, na minha opinião, para fechar, Gui, o Brasil nesses últimos 3 para 4 anos, ele caiu muito. Ele era melhor na época do presidente Bolsonaro. E hoje ele é muito mais pró-bandido do que pró-família. Nós acompanhamos aquele desfile lamentável de escola de samba, aonde se zombou dos evangélicos, aonde se ridicularizou as famílias, aonde se colocou o presidente Bolsonaro vestido de palhaço atrás das grades, e ele não é palhaço, na minha opinião ele foi condenado injustamente, sem provas. Enfim, houve, na minha opinião, o Brasil que estava numa ascendente, ele caiu. Mas nós temos sim, graças a Deus, o poder de mudar periodicamente o futuro do nosso país. Isso é feito através do voto. Que você possa ser iluminado esse ano, em outubro, e escolher um presidente da República que possa representá-lo. E alguém que ame a segurança. Porque eu sei que você que é pai e mãe, fica preocupado quando um filho ou uma filha sai de casa à noite, se vai voltar bem, se vai voltar saudável, se tudo vai dar certo. E é isso. Todos nós temos, sim, poder de escolha. Não abra mão do seu poder de escolha. É assim que nós vamos resgatar o Brasil desse buraco que hoje ele se encontra. Isso aí. Então, deputado, muito obrigado pela sua presença, tá? Espero mais bate-papo com você e vai ter novidade? Algum projeto seu? Vai escrever mais livros? Olha só, por enquanto eu fico feliz de dizer o seguinte: sou delegado de polícia, sou palestrante, palestra A Vida Vale Mais contra as drogas, palestra contra o bullying, palestra de defesa da mulher, explicando a Lei Maria da Penha. E, além disso, agora também me lançando como escritor. Eu tenho vários projetos de livro, mas você me deixou com água na boca, hein? Eu acredito que eu vá pensar com carinho em fazer uma série ou um filme. Não é algo simples, mas a gente só não realiza aquilo que a gente não sonha. Verdade. Se a gente sonha e trabalha, o sonho se torna realidade. É o que eu desejo para vocês. Então tá, quem quer acompanhar seu trabalho pode divulgar esses seus momentos finais aí. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a sua oportunidade, Gui, e dizer a você que eu tenho Instagram e eu tenho Facebook. O meu Facebook, Delegado Antônio Furtado. O meu Instagram, Dep Della Antônio Furtado. Repetindo, Facebook, Delegado Antônio Furtado, Instagram, Dep Della Antônio Furtado. É isso. Vem que eu tenho bons conteúdos, eu mostro o que eu tenho feito como delegado, comento notícias no meu programa, o Faca no Dente. Toda semana a gente aborda como é que está a segurança pública, não só no Sul Fluminense, mas em todo o Brasil. E eu tenho certeza que se você vê a importância nos assuntos de polícia, a gente vai se velar e você vai gostar. Obrigado mais uma vez, Gui. Obrigado você. Deus te abençoe, valeu. Isso aí, se inscreve no canal e ative o sininho para que vocês possam obter nossas notificações. Isso aqui foi mais um bate-papo com o Gui. Até a próxima.